Então, pessoal, estou aqui com a Dona Maria, que é mãe da Maria. Essa menina é a Maria. E Dona Maria, também conhecida como Dona Roxa, mais conhecida como Dona Roxa, né? Nós até já fizemos um vídeo com a Dona Roxa a respeito do pai dela, né? Que está desaparecido, até hoje não foi encontrado. Desaparecido, um modo de dizer, ela quer que, é um modo de dizer, né? Não é que ele esteja desaparecido, é que ela está querendo encontrar o pai. Ela não sabe onde o pai está. O pai, quando se separou, foi morar em outra cidade e até hoje a gente não descobriu onde está. Mas hoje nós estamos com outro assunto, sobre a Maria, sobre o olhinho da Maria. Roxa, a tua filha, a Maria, ela já nasceu com... Ela já nasceu um assim. probleminha no olho, é? Foi. Ela nasceu com um glaucoma congênito. Glaucoma congênito. É um glaucoma que ele é genético. Ele veio ou da minha família ou da família do pai dela. Tem alguém da família com esse problema? Tem alguém da família com esse problema. E tu já chegou a levar ela em algum oftalmologista? Eu já levei ela no Dr. Braz, lá em Tefé. No Dr. Braz. Uhum. E aí o que ele disse? Aí ele disse pra mim que não tinha como fazer uma cirurgia, né? Até 60 dias após o nascimento dela, tinha como fazer. Mas como eu não levei nela, ninguém sabe, ninguém né? sabia Ninguém sabe. o que era. E quando eu fui levar ela, ela tinha 3 meses de nascida. 3 meses. Aí ele disse pra mim que não tinha mais como fazer uma cirurgia, ele ia me mandar para Manaus para levar, porque não tinha como operar para ela enxergar, né? Ela tinha perdido a visão. Aí o que faz? Só o tratamento. Ela usa o colírio para não passar para o outro lado, porque se passar para o outro lado, ela tem risco de passar para o outro lado. Então ela continua fazendo um controle para não afetar o outro olho. Não afetar o outro olho. Então, eu vou procurar encurtar o máximo possível esse vídeo aqui. A ideia é fazer um pedido de ajuda, porque é o seguinte, a Dona Roxa, ela é uma pescadora, ela é uma ribeirinha, é guerreira. O pessoal aqui diz que essa aqui é uma mulher de ferro, uma mulher que trabalha pra caramba. Trabalha que nem muitos homens. E aí eu me sensibilizei quando eu vi a Maria, né, com 10 aninhos, menina, e acredito que ela tem vontade, né, de ter o olhinho, pelo menos o olho normal, né. Eu tive um primo até que faleceu, e ele era cego, mas ele usava um olho era um olho de vidro, no caso dele era de vidro. No caso da Maria, eu acredito que vai ser um olho de... uma lente, né, eu acredito que vai ser uma lente no caso dela. Só o médico especialista que vai poder falar o que é preciso para o olho da Maria. Então nós estamos fazendo aqui uma campanha, estou usando o canal para fazer uma campanha em pedido de ajuda. Isso eles não me procuraram, não me pediram, fui eu mesmo que me sensibilizei com a Maria. E se alguém puder aí ajudar com uma quantia, é aquilo que eu falo sempre, é uma quantia pequenininha, um realzinho na conta. A Dona Roxa tem conta Pix? Tem? Ela tem o Pix, então fica fácil, direto na conta dela. Ela pega esse dinheirinho aí, ela pode viajar para Tefé, viajar para Manaus, buscar um especialista, porque tem custo, né? Tem viagem de barco, é longe. Aqui da Mangueira, só daqui da Mangueira até Tefé dá em torno de 180, 190 quilômetros. Depois lá ela tem que pegar um outro barco, eles geralmente viajam de barco, porque lancha é caro. Uma lancha está mais de R$500 por pessoa. A lancha leva 12 horas de viagem de Tefé a Manaus. O barco leva 2 dias, então isso é para vocês verem a logística, é tudo muito complicado. E o avião, se é um da Embraer, o avião maior, ele leva 1 hora. Se for um avião, um tipo de um grande Caravan, ele leva 2 horas de viagem. Isso é para vocês terem ideia da distância que é para viajar, para ir até Manaus. Então é muito trabalhoso, isso tem um custo. E depois, lá em Manaus, tu tem parente lá, se fosse preciso ficar lá? Eu tenho parente, mas não conheço, não sei quem é. Tu não saberia com quem ficar lá. No caso, teria que ir mais alguém contigo, né? Teria que ter uma pessoa com conhecimento de viagem, que conhecesse lá. A gente poderia até, de repente, acionar alguém aqui da comunidade da Mangueira, alguém que já conhece lá, né? Para a Roxa ficar lá junto com ela e fazer esse procedimento. Então, o que a gente quer de vocês aí é um pedido de ajuda. Roxa, esse Pix aí, se as pessoas quiserem mandar o Pix, vai ser em nome de quem? No meu, Maria dos Santos de Souza. Fala um pouquinho mais alto. No meu nome, Maria dos Santos de Souza. Maria de Santos de Souza.
tudo no nome da própria mãe, tá? Então a dona Roxa é mãe da menina. Quantos filhos tu tem? 6. Tem 6 filhos. E em que lugar ela fica? O último. Ela é a caçulinha. É. Então, deixa eu ver aqui. Nós vamos ver se conseguimos colocar na descrição. Eu não sei se a gente vai conseguir criar um QR Code da conta dela. Não sei se a gente vai conseguir. Eu sou meio ruim para isso aí. Quem geralmente faz isso aí é a Dayana. Mas nesse caso aqui, seria bom que a Roxa fizesse com alguém, né? Criar um QR Code para a gente botar na tela. Porque daí fica bom, fica fácil. A pessoa está ali assistindo. 70% dos seguidores do YouTube, eu fico sabendo que o próprio YouTube passa essa informação. 70% dos seguidores, eles assistem os vídeos em televisão. Então, a pessoa está com o celular, rapidinho vai lá, faz um QR Code, deposita lá R$1, faz um Pix, bem rapidinho, fica fácil, né? Senão a gente vai deixar o número do Pix. Tu pode me dizer o número do Pix? O número do Pix é 864. Pega o meu óculos lá, Leite, faz favor. Nós estamos sem energia elétrica, tá? Só para comer. Ah, não, voltou, né? A energia veio, caiu. Agora nós estamos com a energia elétrica, mas nós estamos no calor danado aqui, que desligamos o ventilador, desligamos o ar, desligamos tudo para poder falar aqui. 864 082 162 34. Tá bom, eu vou ler aqui contigo também. 864 082 162 34. Então esse vai ser o Pix da dona Roxa. Tá bom, querida? Aí, vocês ajudando, o resto a gente se encarrega, tá? A gente dá um jeito, vai alguém daqui da comunidade da Mangueira. Hoje aqui, nesse momento, nós estamos aqui no meu quarto aqui na Mangueira, na casa da Romílcia. O que tu é da Romílcia? Só colega. Só colega, né? Amiga. Uhum. Vocês vão assistir vídeo que foi gravado lá na casa da dona Roxa. São vídeos que não foram pro ar ainda, tá? Esse vídeo aqui é um vídeo que vai o mais rápido possível pro ar. Eu vou mandar esse vídeo aqui para a Dayana vai fazer a edição e vai jogar antecipadamente o mais rápido possível pro canal. Eu vou botar o número da conta da dona Roxa também embaixo na descrição, tá? A senhora tem o número da conta, né? O número da conta, o nome do banco. Qual é o nome do banco? Bradesco. Bradesco? Tá, o nome do banco é Bradesco. Ela é muito queridinha, dona Roxinha, né, dona Roxinha? Me dá um abraço, dona Roxinha. Ai, meu Deus do céu. Ela é tão querida, essa mulher aqui. Tá bom, querida? Tá bom. Vamos ver se o pessoal ajuda vocês, tá? Tá. Tá, pessoal simples. Vocês vão ver vídeos que eu gravei lá na comunidade Jussara, é onde ela mora. Ela mora em casa flutuante, tá? Casa flutuante. Maria, tá? Boa sorte pra ti, tá, querida? Beijão. Querida, fica aqui, tá? Muito querida Maria. Seguinte, meus vídeos, vocês viram que os vídeos demoram muito para ir pro ar, né? Leva 1 ano, leva 6 meses, leva 8 meses. Os vídeos do passado, só para você entender, os vídeos do passado, muitos vídeos foram gravados no passado, aqueles vídeos de temporada, também levavam esse tempo, só que vocês não sabiam, mas ele leva esse tempo. Em primeiro lugar é o seguinte, eu moro no sul do país, eu atravesso um continente. Se eu sair de Natal até a África, é mais perto do que vir de Floripa para cá, só para vocês terem ideia. Então muita gente não tem ideia do quanto é longe e como é que funciona o voo. Sai de Floripa até São Paulo ou até Brasília, 1 hora e 20 minutos, depois quase 4 horas de São Paulo até Manaus, aí tem que pernoitar em Manaus para depois no outro dia viajar para Tefé. Aí depois são 14 horas de barco saindo de Tefé para Mangueira. Se for de lancha rápida, tem uma lancha que parece que faz em 3, 4 horas, mas geralmente a gente costuma pegar barco. Então, e por que demora tantos vídeos? Em primeiro lugar, é porque eu gravo muitos vídeos, tá? Eu gravo muita coisa e eu tenho que encher os SSDs, são SSDs. Hoje a gente não trabalha mais com HD, trabalha com SSD. SSD é igual a HD, porém com a tecnologia de velocidade mais rápida. E isso facilita muito a agilidade, né, para na hora de copiar o vídeo. Outra coisa, eu gravo tudo em 4K. Eu gravo com celular, gravo com a câmera de ação, que é essa que está gravando a gente agora, gravo com a minha câmera grande e gravo com drone. Então, são 4 câmeras. E para tu intercalar tudo isso aí,
E dá trabalho, demora, tá? Isso aí às vezes demora muito. Então dá muito trabalho editar esses vídeos. Aí vocês vão perguntar, mas Carlos, mas por que quando tu manda os vídeos, quando os vídeos já estão prontos, quando tu manda o HD para editar, por que tu não bota 2, 3 editores, não paga 2, 3 editores? Editores é caro. Para quem conhece aí, quem mexe com o YouTube aí sabe o que é edição, e a edição é caro, editor é caro. Eu estava com a Dayana, minha sobrinha, que é muito querida, muito competente. A Dayana é minha vizinha mesmo de muro. E a Dayana, ela foi muito competente em tudo que ela fez. Na verdade, muito melhor que eu na edição. A Dayana é expert nas edições. Só que é caro. Tá? Eu queria pagar a Dayana para ela continuar, tá? Mas o YouTube... Eu até vou deixar um vídeo na descrição do... Como é que é o Júlio Lobo. Se eu não me engano é Júlio Lobo. Se eu não estou enganado, ele é lá de Florianópolis, tá? Qual é o canal dele mesmo? O canal dele é sobre... Ah, meu Deus, eu esqueci o nome do canal, mas vai ficar na descrição. Eu quero que vocês assistam o vídeo que vai ficar na descrição do vídeo do Júlio Lobo. Ele fala o que é ser YouTube, o que é ganhar no YouTube, como se ganha no YouTube. Ele tem mais ou menos o mesmo tempo de YouTube que eu. Eu tenho mais ou menos, acho que uns 14 anos, né? Quase isso. Eu tenho mais ou menos uns 14 anos. Eu levei 5 anos, muita gente não sabe, mas eu levei 5 anos para receber a minha primeira monetização, que na época foram R$600. Então, assim, assistam esse vídeo do Júlio Lobo, que ali ele está explicando tudo, explicando tudinho. E é legal até para quem quer iniciar, quem quer ter um canal, para ficar esperto, para entender como é que funciona. Porque muita gente pensa que ser YouTube, lá aquilo tudo. Não é bem como a gente pensa. Muitas vezes a gente grava um vídeo que dá um ibope legal, mas quando tu começa a ganhar um valor legal é para pagar aquilo que tu já investiu no passado. Então, assim, os equipamentos são caros, os equipamentos de filmagem são caros. Se eu fosse mostrar tintim por tintim, vocês iam ver o que se gasta, o que se tem, a logística, o que se traz numa viagem, é muita coisa que se traz numa viagem para poder fazer vídeo. Aí outros vão dizer, mas Carlos, grava com um celularzinho simples, o importante é tu gravar o cotidiano. Aí é que tá, eu gravo porque eu gosto, eu tenho amor no que eu faço. Então eu gravo com a alma. Vocês percebem que eu não sou de pedir para se inscrever no canal? Vocês percebem que eu não sou de pedir para dar joinha? Não que não seja importante. É importante que dê joinha, é importante que se inscreva no canal, que compartilhe, que comentem. Eu leio os comentários, não vou dizer que não, tá? Crítica destrutiva, a gente oculta tudo, tá? Nem adianta fazer crítica destrutiva que vai ser ocultado, tá? Porque eu leio tudo. Quando quiserem fazer crítica construtiva, façam, é muito bom para mim, é bom para o canal e é bom para todo mundo. É muito importante. E tudo aquilo que vocês comentam lá, eu procuro sempre, quando eu estou no local, procuro gravar aquilo que vocês comentaram. Nem tudo dá para a gente fazer. Eu procuro sempre, dentro das minhas possibilidades, fazer. Quando a gente está em campo, selva, pega chuva, pega tudo que vocês imaginarem e nem sempre a gente consegue lembrar de tudo, tá? Nem sempre dá para lembrar de tudo. Mas eu sempre leio os comentários. Inclusive, quero agradecer aqui a todas as pessoas que me mandam elogio, que me parabenizam, que assistem o canal, que compartilham e fazem críticas positivas, fazem comentários bacanas. Eu sei que nem só de pão vive o homem, né? A gente vive de algumas porradinhas também, mas faz parte da vida, tá? Eu não vou conseguir agradar todo mundo, ninguém consegue agradar todo mundo. Eu sei que os vídeos que muita gente, eu acho que talvez até a maioria gostaria de assistir, é vídeo sobre pesca, até vídeo de pescaria é o que dá mais em termos de renda, mas eu não vou parar só para gravar pesca. Eu vou gravar pesca, eu gravo festival folclórico, eu gravo festas no interior do Amazonas. Essas festas que eu gravo não monetiza porque dá direitos autorais das músicas, mas mesmo assim eu continuo gravando. Vocês veem que eu gravei mais ou menos, acho que para mais de 20, como é que chama? 20 vídeos, né, de equipes, 20 equipes. Eu estou chamando de equipes de festival folclórico lá em Tefé.
E a gente não é monetizado, porque dá direitos autorais, mas mesmo assim eu perdi meu tempo. Cada vídeo desse aí eu perco de 3 a 4 dias para deixar o vídeo prontinho, editado, tem que casar um vídeo com o outro, no tempo certo da música, dá um trabalho danado e eu não ganho nada com isso, tá? Mas eu ganho uma coisa, paixão. Tá? Eu faço com alma, eu gravo porque eu gosto. Eu sou músico, eu gosto da arte, gosto da música. Não irei agradar todo mundo, mas se 3.000, 2.000, 5.000 pessoas assistirem o vídeo, para mim tá bom demais. Tá? O que eu quero é mostrar para vocês o interior do Amazonas, o que funciona aqui, como são as coisas aqui. Nem tudo a gente vai poder fazer perfeitamente, né? Às vezes dá erro, acontece um monte de coisa no meio do caminho, tá? Acontece um monte de imprevisto no meio do caminho e a gente tem que burlar e tentar fazer o melhor possível. Deixa eu ver qual é outra coisinha que eu queria lembrar aqui, Leidinha. Essa aqui é a minha assistente, né? Eu peço para ela me lembrar aqui, mas está tudo bem, está tudo 10. A Leide é uma baita de uma companheira, a Leide ela que arruma as malas, ela que está sempre ali atenta, ela está faltando isso aqui, está faltando aquilo ali. Então é a minha companheira para todas as horas. Então a Leidinha está sempre junto comigo. Muita gente pergunta, cadê a Leide, Carlos? Eu não vi mais a Leide. Às vezes a Leide viaja, vai para a casa da mãe dela, para cuidar de uma irmã, ela tem uma irmã com um probleminha. E às vezes, muitas vezes eu vou para a selva, vou para outros lugares que não é legal ela ir. Então é assim, a gente trabalha dessa forma aí, tá? Eu posso dizer que eu sou um lobo solitário, eu trabalho meio que sozinho, né? A Leide, ela fica me apoiando mais na parte de bagagem, de alimentação, essa mais por trás das câmeras. A Leide não é nem muito de aparecer na câmera, não é muito chegada em câmera. Então, como eu falei, nesse momento eu estou aqui no meu quarto que a Romilcer cedeu para mim. Sou muito, muito, muito bem recebido aqui por todos eles. E agradeço em primeiro lugar a Deus e depois essa conquista, né? Esse povo maravilhoso aqui. Beleza? Então é isso aí. É nóis. Tá, o Barrinha aqui. Ô Barrinha, vem cá, Barrinha, vem cá. Não faz mal, tá só de toalha, vem cá. Vamos mostrar o Barrinha só de toalha. Vem cá, Barrinha, vem cá. Vem cá, Barrinha, entra aqui. Barrinha, o pessoal tá te esperando, vem cá. Vem cá, não, tu não vai aparecer a toalha, vem cá. Fala, galegão. Vem cá, aqui, ó, vem cá, aqui, ó. Esse aqui é o Barra. Vem cá, senta aqui. Vem cá, Barra, tá só a toalha. Barra tá com vergonha. Acabou de tomar banho. Eu já tô encharcado aqui, ó. Então tá, pessoal, é isso aí. Aqueles que puderem ajudar a Dona Roxa, ajudem. Vai vídeo lá da comunidade do Jussara. Tem muita, vocês vão ver que bacaninha que é, que bonitinho que é aquilo lá, tá? Tem muita coisa legal pela frente, tá? Quem quiser ajudar a Dona Roxa, faça o Pix. Beijão pra vocês. Manda um beijão. Beijo. Tchau. Ó, aqui, ó. Nós vamos ali na casa da... Nós vamos na casa da Dona Roxa. Nós vamos na casa da Dona Roxa. A Pachola é irmã da Dona Roxa. Nós vamos ali, a Pachola mora aqui, nessa casinha aqui. Aqui é a comunidade Jussara, onde a Dona Roxa mora. E agora eu vou mostrar aqui. Nós viemos aqui para pegar uma canoa e aí eu aproveitei para fazer esse vídeo agora para mostrar também aonde é que a Dona Roxa mora, para vocês verem a dificuldade deles aqui, né? Então eles têm uma dificuldade muito grande para se locomover. Essas canoas grandonas que vocês estão vendo aí, bonita, isso aqui é para a despesca deles, a despesca do pirarucu e do tambaqui. Então é cedida para eles fazerem a despesca do tambaqui e pirarucu. Messias está ali resolvendo um problema ali. Está chovendo muito, a gente veio aqui buscar uma canoa e queremos ir embora agora de manhã, só que está chovendo muito, choveu demais. Agora que está começando a dar uma estiadinha. E a casa da Dona Roxa é essa aqui sem pintura. Olha, então isso é para vocês verem a dificuldade que eles têm, né? Tudo é muito longe, tudo é muito difícil para eles. E aí, por isso que a gente quer dar essa forcinha para a menina aí. Vamos ali ver, vamos ver se a Dona Roxa está em casa. Dona Roxa! Dona Roxa! Hein? E a canoa aqui, ó, escorregando. Tá isso aqui tá que é um limo aqui, ó. Muito escorregadio. Para entrar e sair da canoa aqui é bem complicado, porque uma bobeira que tu der aqui, tu vai pro chão ou vai pra água. Pachola, quem é que mora nessa casa amarela aqui? Era a escola velha. Ah, esse aqui era um colégio? Era.
Ah, isso aqui não funciona mais? Tá desativado? Isso aqui era uma escola, tá vendo? Tá desativado. Ô, Roxinha, como é que tu tá, nega? A Roxinha tá ali, ó. A Roxa, eu já vi, ela se acordou cedinho. Ela não se acordou agora, não. Ela já tava... Cedinho ela já tava de pé. De lá eu vi ela. Ó, ela afastou. Esse aqui é o assacu, ó. Essa madeira é o assacu. É a madeira que faz com que a casa flutue, né? Fique flutuando na... Bacana. Ó. Posso ficar por aqui mesmo? Você vai subir, não? Não, hein? Você vai subir? Vou subir por aqui, ó. É melhor, né? Vou subir por aqui. Agora eu vou desligar porque senão eu dou com a cara no chão aqui, né, Roxa? Só um pouquinho. Eu vou aqui só mostrar rapidinho. Aí a ideia desse vídeo aqui é mostrar pra vocês onde é que a dona Roxa mora, tá? Essa é a ideia. Bora, João. Vem, mãe. Então, aqui, ó. Aqui tá a Maria. Ô, Mariazinha. E aí, neguinha? Aqui que é a tua casinha, é? É? Então, e tu gosta de morar aqui? Gosto. É? Ô, meu Deus. E tu estuda onde, Maria? Lá do outro lado do rio, na comunidade Porto Braga. Ah, tu estuda lá em Porto Braga? E são quantas horas daqui lá, de canoa, quando vocês vão estudar? Eu acho que é uns 15 minutos só. Ah, 15 minutos? E quem é que leva vocês? É um homem dali de baixo. Aqui vocês fazem aquele rodízio, um mês leva, uma pessoa leva, outro mês outra pessoa? Não, É sempre a mesma pessoa? É? Mesmo. Ah, tá. Ah, então tá. E tem muita gente daqui que estuda lá? Não, só 5. Só 5 pessoas? É? E tu tá em que ano? Sexto. Tá fazendo 6º ano? Pra tu ler, escrever, tu tem muita dificuldade ou não tem dificuldade nenhuma? Não. Tu já se adaptou bem, né? Já. A última vez que tu consultou com o médico, tu lembra? Com o oftalmologista? Não tem lembrança? Mas faz mais de ano? Ah, foi agora lá no Batalha. No Batalha é uma comunidade, né? Uhum. Ah, vocês consultaram agora, é? Uhum. E aí, o que o médico disse? Tá tudo bem contigo? Tem algum problema? Tá tudo bem, né, mãe? Ele falou É? que... Ah, A doutora disse que não pode tirar é o óculos. Peraí, como é que é? Pera só um pouquinho. Ela disse que ela é pra ela usar o óculos direto, só tira pra dormir. Ah, não pode tirar o óculos, né? É. Por causa do vento, né? Da poeira. Então tá bom, Rocha. A ideia maior era mostrar mesmo aqui a tua casinha, né? Já, porque nós viemos pegar a canoa aqui. Aí eu pensei, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um vídeo, né? E a gente faz um outro vídeo mostrando, né? Já que tô aqui, pra mostrar, ó. É aqui, ó. Ela é pescadora, tu é pescadora também, é? Sou. É agricultura também? Agricultor e pescador. Mas o plantio teu aqui é para consumo de vocês, né? É, para nosso consumo. E o peixe, vocês participam da despesca também lá com o pessoal da Mangueira, né? Manejo, Do manejo do pirarucu e tambaqui, né? É, manejo do pirarucu e tambaqui. É, essa mulher é guerreira. Olha só as coisinhas dela aqui, ó. É a casinha dela. Eu vou mostrar um pouquinho aqui. Tá meio escuro, né, ô Roxa? Tá. Eu posso mostrar a tua casa? Pode mostrar. Já. Tem vídeo que vai pro ar ainda, tá? Tá bem escuro aqui, ó. Tem vídeo que vai pro ar, vai mostrar como é que é a casinha dela, tá? Por dentro como é que é. Olha só, ela tem até uma máquina de costura ali, ó. Uma máquina de costura bacaninha aqui, ó. Aqui é o que é a cozinha, é? É. Ah, aqui é a tua cozinha. E tu tá fazendo fritinho, nega, é? Ah, tá fazendo fritinho. Ela tá fritando banana aqui, ó. A Maria tá fritando bananinha. E aqui nos fundos é assim, ó. Ó, ela tem a hortinha dela, tá vendo? Eles moram no flutuante, tá? Então aqui não tem terra aqui. Não tem terra. Isso aqui tudo alaga. Tudo aqui atrás vai alagar. E aqui eles têm... Ela faz a hortinha dela aqui em cima dos assacu, dessas árvores aqui. Assacu são as árvores que flutuam, tá? E o nome dela é assacu. E eles aproveitam aí, ó, o espaço que eles têm para plantar. Tem couve-manteiga, tem várias ervas ali, né? Várias plantinhas ali. Pimenta e tudo mais. E tu tá fazendo o que aqui, Roxinha? Tô jogando comida pros meus porquinhos. Tu queria porco aqui? Sim. Olha, a Roxa queria porco, ó. Ah, tu tá dando comida pra eles, né? Deixa eu ver aqui como é que é o porco. Hein? Tem 4 filhos e uma mãe. Ah, tem 4 filhotinhos, é? Tem.
tá no flutuante, né? Tá. E esse porco é pra te comer, é? É, nós cria para o Natal, para o Ano Novo, não tão grande, não. Ah, então é em época de comemorativa, né? É. Aí vocês criam para ter o porquinho, porque para eles aqui carne é difícil, né? Aqui não dá para ir lá na esquina e comprar uma carne ali. Então eles criam para poder comer uma carne diferente, porque a vida deles aqui é peixe, 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 peixe. É 24 horas comendo peixe. É o ano inteiro comendo peixe, né? É. Aí chega uma hora que dá vontade de comer uma comida diferente, né, Roxa? Chega uma hora que o peixe enjoa. É tudo que é demais enjoa, né? Por mais que seja bom, né? E a casinha dela é essa aqui, ó. Até eu vou roubar uma bananinha aqui, né? A gente pode roubar banana, né? Pode. Vamos comer uma bananinha. Que banana é essa aqui? Banana maçã. Banana maçã, é? É. Ei, Rocha, deixa eu te falar uma coisa. Tu sabias que teve gente lá que ficou chateada aquele dia que eu tava gravando, que tu passou na frente da câmera? Uhum. Tu passou na frente da câmera, aí eu falei pra ti, pra tu não passar mais na frente da câmera, né? Porque isso era falta de educação, né? Eu falei pra ti, né? Uhum. Tu ficou chateada comigo, não ficasse? Era o pessoal não conhece a gente, né? Hein? Eles acham que a gente é estranho, né? Que a gente não se conhece, né? Uhum. A Roxinha já é amiguinha nossa de muito tempo. O marido dela, foi aquele senhor que eu gravei ali, indo lá pegar... Foi pescar? Foi. Ele foi pescar, é o negro, toca violão. Então a gente já se conhece há muito tempo, tá? Tudo que eu faço aqui é tudo na brincadeira, é tudo brincadeira. Eu brinco com esse povo, ela é brincalhona, ela é da guerreira. Aqui não tem frescura, aqui o negócio aqui é mais embaixo, né, Roxinha? Eu adoro eles, adoro mesmo de paixão, tá? Não é cena não, é bacana, eu tenho paixão por esse povo daqui, tá? Eles me recebem muito bem aqui e eu sou grato por tudo isso aí. Em troca a gente procura sempre trazer algum tipo de ajuda para eles. Tá bom, queridos? Não é bom, querido? Não passa mais na frente da televisão, tá? Tá. Da nossa filmagem, tá bom? Não faça mais isso. E a Maria, como é que tá? Tá gravando? Tá gravando. Eu gravo tanto que eu só falo em gravar. Esse é pro café da manhã, é? E aqui tem banana cozida, né? Aqui como não tem padaria, e eles não são muito de estar comendo trigo, aí o café da manhã deles é baseado em banana. Banana frita, banana cozida. E assim vai, né, Maria? Tu gosta de cozinhar? Não. Não gosta? É? Por quê? É ruim cozinhar, é? Eu que ando na minha adaptei na cozinha. Ah, tá. Tu tem só 10 aninhos, né? Tu é grandinha, né? Tu é grande. Mas ela só tem 10 anos. E a minha banana tá aqui, ó. Já vou comer a minha banana que eu tô comendo. Ei, não fica rindo de mim, não. Fica rindo dos outros aí. Eles têm o costume de rir de mim só porque eu... Aí, ó. Eu vou jogar essa casca pro porco, ele come, né? Aqui não se desperdiça nada, tudo se aproveita. Ó, umas bananinhas pequenininhas, não sei qual é o modelo, não sei qual é o modelo dessa aqui. Qual é a espécie, né? Essa aí é maçã. Essa aqui é maçã? Uhum. E essa aqui? Essa daí é prata. Posso comer essa aqui também? Pode. Oh, tá bem madurinha, né? Tá. Então, ó, eu comi uma maçã e vou comer uma prata. Então tá bom, ô Maria. Fica com Deus, tá? A gente vai se vendo por aí, tá? A gente vai se vendo, vocês vão lá pra Mangueira também, né? Vai ter uma festa lá, vocês vão estar lá. Tá, esse vídeo aqui é mais pra mostrar como é que é a casinha de vocês aqui, tá? Tá, obrigado, querida. Tchau. O Messias tá lá arrumando a canoa? Tá lá limpando a canoa? Ô, Rocha, beijinho pra ti, querida, tá? Fica com Deus, tá? Eu também, vai com Deus. Te adoro, tá? Tchau. O Messias tá arrumando a canoinha lá. Nós vamos dar uma ajeitadinha. Porque nós vamos sair agora. Vamos aproveitar que deu uma estiada aí, ó. Né? Melhorou. E vamos pra lá. E quando é que tu vai pra Mangueira? Sábado, nós vamos lá amanhã. Ah, tu vai amanhã? Nós vamos pra reunião lá. Ah, tá. Hoje é sexta, é? É. Como é que é isso aí? É a banana sapo que nós chamamos. Banana sapo? É. Essa aí? É, que ela é branca. E é gostosa? Ela é branca? Não sei, eu não como não. Tu não come? Não. Deixa eu comer um pedacinho. Aí eu trago pro porco. Ela diz que... Essa aqui é a plantação tua? É. Ela diz que isso aqui é a banana sapo. E ela planta só pra dar pro porco. Tu não quer me criar, não? Guria, que gostosa essa banana. É doce. É docinha. Ah, eu vou querer ser porco também.
Se for pra comer banana desse jeito aí. Então tá bom, tchau, tchau. Vamos lá. Ô, chegou meu Uber aqui, ó. Meu táxi. Esse aqui é meu táxi. Deixa eu ver. Tá tudo firme aqui? Tá tudo firme aqui, ó. Tem que aqui é assim, ó. Ó. Ó, bota o pé aqui, ó. Eu penso. Ai, ai, ai. Opa, o Assacu se mexeu aqui, ó. Ó, se mexe aqui, ó. Aqui se tu bobear, eles estão acostumados na corda bamba, né? Eu não tô. Aí, agora eu tenho que entrar aqui, ó. Só que agora eu vou desligar o celular, porque senão eu vou cair. Ô, Rocha, tu não fica rindo de mim não, Rocha. Já estão rindo de mim aqui, a Rocha. Bora, agora eu vou desligar. Tchau. Tá rindo de quê, guria? Oh, nós paramos aqui para fazer uma gravação, nós dois aqui. Escuta aqui. Vamos falar agora sobre a cirurgia da dona Romilcia. Graças a Deus a Romilcia já fez a cirurgia. Muitos seguidores aí que acompanham nas redes sociais já estão sabendo. Mas tem gente que é do canal, que não acompanha a rede social e não sabe, não está sabendo. Então, a Romilcia ela já fez a cirurgia, foi uma cirurgia bem sucedida. Ela sentiu uma melhora muito, muito grande. Ela que já era animada, doente, imagina agora curadinha, né? Então, Romilcia, eu vou deixar para tu falar um pouquinho para os seguidores e vou deixar tu livre para falar tudo como tudo aconteceu. Tá. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né? Por tudo que Ele proporcionou na minha vida. Sou muito grata a Deus por tudo mesmo. E em segundo lugar, eu quero agradecer esse meu grande amigo aqui e a esposa dele. Para ele, eu não tenho palavras, né, de agradecimento. É um cara para mim que eu não tenho como explicar a gratidão que eu tenho por ele e pela esposa dele. Por tudo que ele fez por mim no momento que eu mais precisei. E agradecer todos os seguidores do canal do Carlos que me ajudaram, questão financeira, nas suas orações, aqueles que não tinham para contribuir com a questão financeira, mas me ajudaram com as suas orações. Eu quero agradecer aqui de coração mesmo a todos vocês. Não tenho palavras, que o momento que eu mais precisei, vocês também me estenderam a mão. Mas assim, que através do Carlos, que jogou nós pro mundo, que hoje vocês conhecem toda essa nossa realidade aqui. Jogar pro mundo não, eu apresentei, tá? Não joguei vocês em lugar nenhum. Eu tô doido para ser o presidente aqui da comunidade, eu quero me candidatar para ser o presidente aqui, que eu quero expulsar muita gente daqui. Vou deixar só aqueles que são assim, vamos dizer, comportadinhos, né? Sim. É brincadeira, é tudo brincadeira. Mas é isso, gente lindas, maravilhosas, que eu não conheço todos, já conheci algumas pessoas que já vieram para cá. Mas assim, o meu coração, ele é muito grato, ele se enche de alegria por tudo que vocês fizeram por mim, pela força que me deram com palavras, questão financeira, com momentos de orações, que muitas pessoas chegavam comigo e diziam: poxa, eu não tenho um pouquinho para te ajudar, mas as orações, isso é a coisa mais importante. Então, gente, de coração mesmo, eu agradeço no geral, todos vocês, por tudo que fizeram por mim. E, que nem eu falei, na pessoa do Carlos, na pessoa da Leide, pessoas que eu não tenho palavras para agradecer. O Jardel também, que apoiou lá em Manaus, a sim, Maria. Sim, aí vou falar um pouquinho... Tu anotou no caderninho, né? Sim. Ainda bem. Da pessoa do Jardel também, que me deu uma força muito grande. E também falar um pouquinho da pessoa da Maria, a minha cunhada, o esposo dela, que me deram abrigo na casa deles durante quase 5 meses. Me ajudaram no que foi preciso também, não tenho palavras. Sou muito grata à tua pessoa, Maria do Josi, enfim, a família lá que me estendeu a mão. E assim, gente, se eu fosse falar, cada pessoa que me ajudou, dos que eu conheci pessoalmente em Manaus, é muita gente, mas muitas pessoas foram lá, me visitaram, me ajudaram com palavras, com abraço, questão financeira. Se eu for falar, são muitos nomes e
Não caberia num vídeo, né? Por isso... E tem as pessoas que visitaram pessoalmente e levaram vocês para almoçar, para jantar, para passear e tudo mais, né? Sim, pessoas isso também fez uma diferença porque eles estavam muito presos ali, né? Imagina, eles são acostumados aqui, livre aqui nessa selva, e lá eles ficaram meio que presos, né? Ali aguardando tempo, resultado, cirurgia, recuperação. Sim. Quando eu estava internada lá já para fazer a cirurgia, as pessoas que foram lá estenderam a mão com a alimentação, né? Lá pro Messias, né? Que não tinha como ele sair. Então, é que nem eu tô falando. Se eu for agradecer por nome, cada pessoa que eu conheci durante esse período que eu fiquei em Manaus, é muita gente, eu não dou conta. Por isso que eu agradeço aqui no geral mesmo, todas aquelas pessoas de coração, que nem eu falei. Eu não tenho palavras para agradecer. Só peço que Deus conceda o melhor para todos. Sou muito grata mesmo. Ô, Mona Lisa, escuta, levanta aí. Ei, vocês perceberam que nós estamos com a mesma cor, né? É porque hoje ela passou o dia todo com essa... Aí o apelido dela de casca de banana, o apelido dela de salgadinho da chips. E aí o que eu fiz? Eu tinha uma camisa amarela assim, eu vou botar a camisa amarela também. Porque... Pelo menos a gente fica parecendo, fica combinando, né? É porque o Carlos não tem uma roupa que eu vista que o Carlos não me deu um nome. Se eu botar uma roupa verde, ele vai me chamar de abacate. Se eu botar uma roupa azul, ele vai me chamar de arara. Enfim, se eu for falar é muita coisa. Então, toda roupa que eu boto, o Carlos me dá um nome. E também vou agradecer as pessoas que me deram presente, que eu ganhei. Não balança a mesa que tá mexendo na câmera lá. Ó. Que eu ganhei presente. Eu tenho uma pessoa do Almir, de Iranduba, que ele me presenteou um mimo para mim... Colocar uma garrafa de café é um mimo, um presente muito lindo, adorei. Obrigada, Almir, pelo presente. Eu quero agradecer o meu amigo Osiel de Manaus também, que mandou umas roupas pra gente. Presentes lindos, maravilhosos, que eu adorei. A Dina, pelo jogo de panela, que eu já fiz muita comida, já cozinhei muito tambaqui. O Divaldo, de Manaus também, que me deu um airfry e um secador de cabelo. Obrigada pelo presente, Divaldo. O Ricardo, pelo uma blusa. O Emilson e a esposa dele também. A Ana Luísa também, que mandou uns mimos para mim, para meus filhos. Obrigada, Luísa. E o Jardel, pela uma panela de pressão. Jardel? Uma panela de pressão, Jardel. E o Sidney pelo umas baterias de lanterna que ele mandou para os meninos. Obrigada a todos vocês pelos mimos, os presentes maravilhosos. Adorei cada um. Brigadão mesmo de coração. E isso foi presente para ti e para pessoal da comunidade aqui. Tu lembra de alguém? Porque teve a como é que é? Esqueci o nome dela, que também mandou uns presentes para a mulher do padre, mandou presente em enxoval para a Chuíca, né? Para o filho da Chuíca. Sim, teve a... Poxa, é tanta gente, né? É tanta gente que... A Chuíca também. A Chuíca que nós fala é a Maria, né? Maria Pampulha. Pô, a minha amiguinha lá de Manaus, como é que é o nome dela? Oh, meu Deus. Mas tudo bem, tá, depois nós vamos lembrar aí. A Leide tá procurando lá. A Chuíca, ela ganhou um fogão também, né? Sou muito grata pelo fogão que deu para ela. A Antônia, a esposa do padre, também ganhou outros mimos que o Jardel deu. A Dina... Então, gente, a gente já ganhou várias coisas, não sou eu, mas a comunidade daqui para ali tá ganhando presente. Só que no momento eu não lembro de todos, mas aqueles que, se faltou o nome de alguém que eu não agradeci, se sinta agradecida, tá? Não é falta de consideração, é só a questão que às vezes dá um branco na mente e a gente não lembra, mas se sinta agradecida, tá? Se eu esqueci de alguém. Mas é isso, gente. Eu tô bem, graças a Deus. A minha cirurgia, ela foi um sucesso. Eu sou assim muito grata mesmo. O que eu sentia, os problemas que toda essa doença me trazia, hoje eu tô uma pessoa zerada. E lembrando que aquela despesca que aconteceu lá, ela estava muito ruim mesmo, mas mesmo assim ela enfrentou com garra, coragem e com alegria. Todas aquelas danças, aquelas brincadeiras toda lá, ela fazia porque é dela, é o instinto dela. Eu sou muito parecido com ela, eu gosto de brincar, eu danço, até sofrendo, eu sou um dançarino. Eu já, com cálculo renal lá em Floripa, sofrendo com cálculo, durante 12 dias eu dançava, eu brincava, eu fazia folia, me arrastejava pelo chão de dor. Porque assim, ó,
Todo mundo está aqui nessa terra de passagem. Daqui a pouco nós todos vamos para um outro plano espiritual. Então a gente passa por esse sofrimento, né? E graças a Deus que nós temos esses anjos aí que trazem esse tipo de ajuda para a gente, né? Uma palavra de conforto, o financeiro, um presente, que também são pessoas que têm coração bom, que se lembram da gente nessas horas, né, Ramírez? É verdade. Pois é, gente, como eu falei para vocês, eu tô bem, graças a Deus, eu tô ótima. Eu tenho sim ainda um retorno em Manaus, né, que eu ainda não peguei o resultado da minha biópsia, do meu ovário, do meu útero, ainda falta sair, tem um retorno mesmo para passar no médico, para me avaliar, para saber como é que eu tô, né. Mas eu tô bem, graças a Deus, eu tô bem. Mais uma vez, obrigada mesmo a todos de coração, por tudo que vocês fizeram por mim. Que nem eu falei, eu não tenho palavras para agradecer, no geral, todos e todas vocês. Muito obrigada. E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Se sinta abraçada por mim. Quando quiserem vir nos visitar, estamos por aqui para acolher, que nem vocês verem nos vídeos. Eu sou essa mesma pessoa que vocês verem aqui, por detrás dos bastidores. A amiguinha lá de Manaus é Ionete. A Ionete Alves. Ela é muito querida, a Ionete Alves. Ela ainda foi me visitar. Foi, né? A Ionete Alves, ela mandou enxoval para a filha da Maria, para o filhinho da Maria, que hoje já está com. Vai fazer quantos anos? Vai fazer 2 anos. 2 anos. O filho da Maria fez, né? E mandou presentes lá também para a mulher do padre, né? Então, Ionete, muito obrigado por todo esse carinho. De vez em quando eu converso com ela, eu sei que muitas pessoas querem o meu telefone, querem entrar em contato comigo. Gente, não é frescura, não é frescura. É quase que impossível tu conversar com todo mundo. Porque assim, ó, eu sou um cara que se eu quiser, quando eu quero passar informação para a pessoa, eu vou passar 100% de informação, eu não vou deixar faltando nada. Tem coisa que ele nem sabe que eu vou falar e eu vou falar para ele. Então assim, ó, tem dias que eu fico o dia inteiro só respondendo. Isso que o meu celular, eu peço para ninguém passar o meu celular para todo mundo, porque não tem. Quando vocês veem um jogador de futebol, uma pessoa aí do meio público, não passando, não querendo passar o número, não é frescura, não é nada. É porque senão a gente não vai viver, a gente não vai trabalhar, não vai fazer o nosso trabalho, né? O meu objetivo é gravar, brincar, eu levo tudo na esportiva, né? A gente brinca, aqui na comunidade a gente brinca muito. Tem gente lá que fala, seu Carlos, tu tem uma palavra que tu usa aí que é o miserável. Gente, só para vocês saberem, a palavra miserável, quem começou foi o próprio Messias, o marido da... Então, eu vou pegando o caderno de desenho, quem deu o nome de caderno de desenho foi a Valcinete. Um abraço para a Valcinete, que é uma grande amiga minha lá de Tefé. Ela viu o Messias, não sei o quê, aí ela falou, parece um caderno de desenho. Aí eu apelidei ele de caderno de desenho. Mas então assim, eu vou pegando coisa dos outros. Aqui a gente chama de miserável, mas entenda essa palavra como uma palavra de brincadeira. Lá em Floripa a gente chama, seu esteporro, mas é para dar um abraço, para fazer um carinho, entendeu? É de forma carinhosa, então esqueça a palavra. Se essa palavra ela tem o lado negativo, mas o coração tem um lado positivo. Então, vamos brincar. Se vocês vierem para cá, vocês vão ter uma outra visão, tá? Só vindo aqui para entender o que é. Por trás dos bastidores tem muita coisa que acontece que não é gravado, tá? Até porque vira polêmica, daqui a pouco as pessoas, mas eu fiz... Então, tem que vir aqui. Vocês estando aqui, convivendo com esse povo aqui, aí vocês vão entender a realidade da forma que ela é, tá? A gente não grava muita coisa, porque a gente sabe que vira polêmica. Tem aqueles pessoal Nutella que não pode isso, que não pode aquilo, aquele pessoal do politicamente correto, aí não serve para nós, tá? Nós aqui é liberdade, nós temos uma liberdade, então a gente brinca com todo mundo, a gente brinca com... Não tem frescura entre nós. Só estando aqui para saber quem é quem. Gente, falar um pouquinho também, né? Que tem gente que às vezes fala um pouquinho porque o Carlos às vezes está na mesa, nas refeições, né? Sem camisa. Então, gente, eu quero dizer isso para vocês, que, sei lá, não se sinta ofendida porque o Carlos tá na mesa com a gente. O problema é que quem não conhece o que é a realidade do Amazonas, o calor,
é muito quente. Eu entendo ele, entendeu? Eu entendo super bem esse lado dele, que não é acostumado, entendeu? Olha que apesar que ele já tem vários anos andando pra cá, pro nosso Amazonas. Eu tô suando aqui, ó, já tô Pois encharcado ó. aqui, ó. Então, assim, isso não quer dizer que é uma falta de respeito ele estar dentro de casa sem camisa, não, entendeu? É assim, o Carlos, eu tenho ele como uma pessoa, sabe, assim mesmo, da minha família, uma pessoa, que eu falei no início do vídeo, uma pessoa assim que eu considero ele bastante, tenho o maior respeito por ele. Quando eu falo por ele, eu estou falando na pessoa dele e da Leide, que é uma pessoa que também, para mim, nossa, maravilhosa. É legal a gente falar dessas coisinhas aqui. Às vezes tem comentário lá, eu não ligo pra isso não dou bola. Eu já tô com 61 anos, já vou fazer 62 anos agora. Eu já tô vivido, já sei. Então eu não tem coisa que eu não dou bola. O Carlos fica abraçando as mulheres, todo suado. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. A capa desse celular aqui, a capa do meu celular, é mais suja do que o vaso sanitário da minha casa. Isso... Tá, aqui tem bactéria aqui, ó. E a gente pega, passa a mão aqui, passa a mão em todo mundo, passa, beija e coisa, pega na mão. Então, gente, vamos viver, vamos aprender a viver, vamos deixar essas coisinhas de lado e vamos ser felizes. O bom da vida é ser feliz. É ser feliz. Gente, não Ó, importa. venha pra cá que vai mudar totalmente a tua forma de pensar. É verdade. Estamos... Mais alguma coisa, não? Mais um pouquinho, né, sobre alguns comentários de alguns vídeos que teve falando relacionado a mim com o Carlos, que teve pessoas que insinuou coisas indevidas, né? Messias, vem cá. Insinuou que, Messias. tipo, o Carlos tinha algo comigo, falaram até um pouquinho da pessoa da Leide, teve gente que comentou lá que falou que fosse, dava até um tapa no meu rosto. Então, gente, eu quero deixar bem claro aqui pra vocês, que eu já falei, eu tenho um respeito muito grande pela pessoa do Carlos. O Carlos nunca me faltou com respeito. Então, o meu jeito com ele é esse, entendeu? Brincalhão, uma pessoa amável, adorável. Então, o nosso jeito é esse aqui, entendeu? Com o teu e com todo mundo, né? Sim, é com todo mundo. É. Então, assim, aquelas pessoas que levam por esse lado, ficam insinuando coisas, não tem nada a ver, entendeu? O Carlos é uma pessoa aqui que ele respeita todo mundo. Nunca faltou com respeito com ninguém. Só que é o jeito dele, é o nosso jeito de conduzir as coisas, entendeu? É deixar bem claro pra vocês que não há nada disso que vocês ficam insinuando. Vem cá, Leidinha. Leidinha, vem cá. Cadê o Messias? Vem cá. Aqui, ó, a Ramilda tá aqui. A Leidinha tá gravando a gente aqui. O Messias, vem cá, Messias. Até um vídeo Vem cá, miséria. Eu tava dando banho no carro, a mulher ficou... Então aqui, ó, isso aqui é uma família. Nós temos isso aqui uma família. O carinho que eu tenho um carinho por eles, olha, o mesmo carinho que eu tenho pelos meus irmãos, às vezes até mais porque a gente convive mais com eles. Eu me comunico mais com eles aqui do que com os próprios irmãos. Então isso é normal, faz parte da vida. Então assim, o que é? Tá aqui a Leide vai dar, ó. Pá, o tapa. Mas não esquenta não. Eu particularmente, eu não dou bola para isso, né? O que eu faço? Eu convido a pessoa para vir para cá. Se não quer vir para cá, que é longe, vai lá em Floripa na minha casa. O contato tá ali, contato@carlosveríssimo.gmail.com. Eu não deixo o telefone, mas... A questão é que tem gente que ainda acha que uma amizade com um homem não existe, entendeu? Ainda tem essa... tabu ainda, entendeu? De, homem não pode ter amizade com mulher. Pode sim, depende muito. Que se os dois se respeitarem, com certeza tem sim amizade entre homem e mulher. Sim. Agora vai se um se interessar pelo outro, mas se caso eles são solteiros, por que não um namoro? Entendeu? Agora, se um casal se respeita, como tu respeita ela e eu respeito o Messias, por que não uma amizade não pode ter brincadeiras assim? Mas isso aí é um e não sei quantos milhões que vão criar. E outra coisa, quando alguém quer fazer alguma coisa, não vai fazer na frente das câmeras, vai fazer escondido, beleza? Vai fazer escondido, nos bastidores, né? É verdade. Eu vou fazer na frente das câmeras, né? Vem cá, galera, miserável! Estamos querendo fazer um clipe, tá? Nós estamos com a ideia de fazer o clipe do vestido verde. Bacana, tá? Vai ser eu, a Leide, e a Romilcia e o Messias. Nós estamos já pensando aqui num clipe, vai ser uma coisa bacana. Vamos ver se a gente faz esse clipe aí. Mas é tudo brincadeira, tá? Então, os meus vídeos... canal Carlos Veríssimo é simples, é brincadeira, é coisa séria, é tradição, cultura, o que mais? Costumes e... informação também, né? Informação. Os vídeos, eles demoram muito para ir para o ar, mas vocês têm que entender que cada vídeo meu que vai para o ar, ele tem 1 hora,
tem 1h30, tem 2 horas, é só dividir esse vídeo aí em 4 partes. É como se eu estivesse colocando 4 vídeos de 30 minutos por semana. Só que eu boto um só, eu boto um longo. Se tiver muito longo, divide, assiste 30, no dia seguinte assiste mais 30, no outro assiste... Tu vai ter vídeo toda semana, é simples. Se fosse TV, se os vídeos fossem visto na TV, eu concordo com vocês que vídeo de 2 horas seria longo. Mas é vídeo que vai no YouTube, o YouTube tem ali, tu controla, tu pode assistir quando tu quiser, tu tem o controle do vídeo. Então, não justifica dizer que o vídeo é longo ou que o vídeo... Se o vídeo for curto, eu até concordo, mas se o vídeo é longo, não justifica, né? E já falei anteriormente, os vídeos são muito demorados, a edição é cara, não dá para pagar a edição, é complicado. Teve um período ali que deu para pagar, mas agora não está dando para pagar a edição. E mesmo que pagasse a edição, no caso da Dayana, ela só conseguiria fazer um vídeo por semana, ela tem as tarefas dela. A logística, como eu já falei, é tudo muito complicado, tá? Então, assim, ó, os vídeos demoram para ir pro ar, demoram muito porque eu gravo muito. E outra coisa, e dá trabalho, tá? Dá muito trabalho. Como eu falei ali, vídeos em 4K, em alta resolução. E não muda muito, tá? Não muda muito. Do ano passado para agora, não mudou muita coisa. Algumas casinhas foram construídas ali atrás, mas não mudou muita coisa. A mangueira continua do mesmo jeito, as pessoas continuam do mesmo As pessoas continuam a mesma. Outra coisa, o meu canal não é um canal, veja bem, o meu canal não é um canal de notícia que precisa... aconteceu hoje durante o dia, já tem que lançar hoje à noite. O meu canal não é um canal de vendas, que tu precisa naquela semana já tá com ele atualizado, porque canal de vendas tem que ter. É um canal, mais documentário. O canal é documentário, então tem gente que está conhecendo o meu canal agora, estão assistindo vídeo de 11 anos atrás e estão dizendo que é maravilhoso. Então, é isso que é legal, né? Já custou quando vinha para cá, gravava para não sei quantos anos depois ser publicado. Então é isso aí, meus queridos, tá? Não deixam de seguir, não deixam de dar o joinha, não deixam de compartilhar e façam crítica construtiva. Crítica destrutiva, a gente bloqueia. Crítica construtiva, a gente procura ir atrás para melhorar, né? E sem camisa, vou continuar usando sem camisa. Inclusive, estou com calor danado aqui. Estou com calor danado aqui. Tá? Beijinho, tchau para vocês. É isso aí, gente. Beijo no coração de todos. E no final, né? E a Ruia? Já tem que dar aquela dancinha a aí. A dança da banana amarela, vai lá.